Bom, como eu tinha combinado, né, abrir uma caixinha de perguntas para a gente tentar responder, pelo menos dar um pouquinho de luz a tudo que está acontecendo em relação à região da Palestina. Muita gente desconhece absolutamente tudo. E a gente acaba sendo bombardeado por notícias que muitas vezes a gente não faz ideia se são notícias verdadeiras, se são notícias distorcidas. A gente tem que lembrar que numa guerra sempre a primeira vítima é a verdade, então a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo. Um dos grandes problemas que a gente pode dizer em relação ao que acontece na causa palestina é que não é uma guerra. A gente não está lidando com o assunto entre dois estados formados com suas forças armadas que disputam ou se desentendem por alguma questão política, econômica, social. O que a gente acompanha, aliás, há décadas, são 76 anos, é um processo de invasão ao território palestino. E eu vou tentar falar ao longo desses pequenos vídeos um pouquinho para vocês sobre o que é a causa palestina, qual é a causa palestina, que não começou agora, no sábado, no último sábado, sábado dia 7, né? Quando os jornais noticiam uma ação do grupo Hamas. Então a gente precisa primeiro conhecer a história, primeiro saber do que se trata, o que está acontecendo, para depois a gente inclusive poder opinar, né, e tomar até partido, tomar até uma posição em relação a tudo que está acontecendo. Uma das perguntas, a primeira que na verdade que eu recebi, é uma pergunta importante que traz a gente para um lugar básico do conhecimento. Uma pessoa me mandou a pergunta querendo saber o que é a faixa de Gaza, a tão falada faixa de Gaza. Então, só de maneira bem breve, é preciso entender que a região da Palestina, ela foi, a partir da resolução 181 da ONU, ela foi dividida para a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, coisa que nunca aconteceu. O Estado de Israel acabou sendo criado em 48, enquanto que o Estado palestino nunca foi criado. E a gente vai ver que ao longo de todas essas décadas para cá, de 48 para cá, o território designado aos palestinos, que diga-se de passagem, ele foi já menor para a parte palestina e maior para a parte de Israel. Esse território ele ficou dividido, além de ter sido menor em quantidade e qualidade, as melhores terras ficam sob domínio de Israel, inclusive o acesso ao mar, inclusive a parte que a gente vai falar um pouco mais para frente em outro momento, que vai ser o controle da nascente do Rio Jordão. E o que acontece com esses dois territórios? Uma vez uma pessoa me perguntou dela, mas são duas Palestinas? Na verdade, não existem duas Palestinas. A gente tem um território palestino que foi dividido a partir dessa resolução 181 da ONU, e o território palestino ficou dividido em duas partes. A primeira parte a gente chama de Gaza, faixa de Gaza, e a outra parte ficou conhecida como Cisjordânia. De maneira muito breve, respondendo a pergunta, o que é a faixa de Gaza? A gente pode definir que a faixa de Gaza hoje é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, inclusive visto e denunciado pela própria ONU. São quase 2,5 milhões de pessoas, de palestinos que estão restritos a uma área de aproximadamente 42 quilômetros quadrados e 10 de largura. É uma área que a gente pode dizer que tem água, luz, assistência médica, ajuda humanitária, controlada e muitas das vezes impedidas. Por exemplo, nesses 9 dias, desde o último sábado, eles estão sem água, eles estão sem energia elétrica. Abdala, mas não tem nenhuma saída que esse pessoal, que esses palestinos que vivem na faixa de Gaza possam usar? Não, a faixa de Gaza é completamente cercada. A parte que fica para o continente é limite com as terras de Israel. Essa parte ela é toda cercada e vigiada pelas tropas, pela força militar israelense. Para o mar, que seria uma saída, há um controle também a partir de determinada distância náutica. Israel controla a entrada pelo mar. E o limite que se tem em relação ao Egito, esse limite também ele é respeitado por fronteiras. Abdala, mas por que o Egito não aceita os palestinos? Primeiro, os palestinos não querem sair das suas terras. Por quê? Uma vez eles se retirando das terras palestinas, eles dificilmente voltarão. Hoje nós temos a maior parte da população palestina vivendo a sua diáspora. Eles foram expulsos de maneira sistemática ao longo desses anos, e eles não conseguem voltar para o seu território, apesar de várias resoluções da ONU
e isso não acontece. Então, primeiro, o povo palestino não quer fugir do seu território porque eles sabem que sair significa não voltar. Segundo, Egito tem acordo com Israel. Egito também teme ações militares do Estado de Israel. Então, há, nesse sentido, uma total inviabilidade de sair pelo território do Egito. Hoje, a faixa de Gaza, ela passa por uma situação absurda. É o lugar com maior densidade populacional do planeta. A gente tem, de novo, quase 2,5 milhões de pessoas numa área muito restrita. É literalmente uma faixa muito estreita. Vocês vão poder ver na imagem. E os ataques já foram mais de 7.000 bombas lançadas pelas forças israelenses. O que a gente ouve dizer nos jornais, por exemplo, é que as forças de Israel avisam antes de atacar. Raciocina comigo, um lugar com essa densidade populacional, foge-se para onde? Onde você se esconde num lugar que absolutamente não tem espaço vazio. Um lugar que absolutamente você não vai ter abrigo. Essas bombas caem a todos os momentos em áreas densamente ocupadas. Não existe áreas livres para as pessoas se esconderem. Então a gente acompanha hoje literalmente um extermínio do povo palestino. A faixa de Gaza, para quem fez a pergunta, é considerada hoje o maior campo de concentração a céu aberto. Uma prisão, embora os palestinos não sejam prisioneiros, eles estão feitos prisioneiros, impossibilitados, inclusive de lutar pela sobrevivência. Eles não querem sair de lá, mas eles querem sobreviver. A gente vai tentar, eu vou tentar responder com o passar das perguntas, né, com a chegada das perguntas, tentar responder de maneira muito breve, apesar da complexidade do assunto, essas dúvidas que vocês forem mandando, ok? Um grande abraço.